fiquem à vontade durante a nossa conversa. Eu acho que vai ser mais uma conversa, né? A gente vai apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre a nossa escola. Eu trouxe hoje aqui para colaborar com a nossa apresentação a professora Iris Dias, que é a coordenadora lá da escola do Eixo da Educação Infantil. E nós temos também a nossa amiga, os nossos amigos, né? Táfnis Bebê, Ana Táfnis Rodrigues, que nos acompanha lá com as séries iniciais do Fundamental. E temos o professor Elson, que é o coordenador das séries finais, né? E alguns colaboradores, os formadores, os técnicos, que estão hoje lá no Centro de Convenções. Nós estamos promovendo, em parceria com a Secretaria da Educação, o Seminário Educacional, né? Sobre o tema Sobral e as competências socioemocionais, para acolher os professores aí para a jornada de 2018. Eles estão indo para as escolas fazer o seu planejamento pedagógico, né, que antecede aí as aulas, mas também a Secretaria da Educação, todos os anos, promove um momento reunindo todos os professores para dar as boas-vindas, tá bom? E aí, por isso, a gente, né, demorou um pouquinho a chegar aqui, porque primeiro a gente tinha que participar lá, ter as falas, apresentações, enfim, para depois vir aqui acompanhar vocês, tá bom? E aí, desde já, nós pedimos desculpa aí pelo atraso. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional, que é a nossa famosa ESFAPEG, né? Pode passar, né? O que é a nossa escola, né? O que é a ESFAPEG? É uma organização social, sem fins lucrativos, de natureza privada, que foi criada em 2016. Por que essa escola... 2006, perdão, né? Por que essa escola foi criada? Com que objetivo? Por que ela nasceu? Bem, desde 2000, 2001, começou uma política, né, no município de aprofundamento de conhecimentos, de estudos e de abordagens, né, didáticas para avançar na alfabetização das crianças, né? Foram feitas algumas pesquisas e aí foi descoberto no município que o índice de alfabetização ainda era muito baixo, tá? Então, o município, né, com uma nova gestão política e com novas propostas, começou a pensar, né, em estratégias para tentar melhorar os índices da alfabetização do município. E aí foram sendo criadas algumas ações, alguns projetos, vocês já devem ter ouvido falar aqui ontem, né? E uma delas foi a Escola de Formação, né? Tivemos inicialmente em 2006, era o professor João e a professora Jocelaine que iniciaram a Escola de Formação e depois, né, vieram participando outras pessoas também desse projeto. Hoje nós temos como presidente a professora Valdísia, que não está aqui, e nós, lá dentro da casa, nós temos, costumamos falar da casa da avaliação, né? Dentro da escola, nós temos uma gestão pedagógica e uma gestão financeira junto com o corpo administrativo, tá? Então, quais foram os objetivos dessa escola, né? E quais são eles até hoje? Primeiro, oferecer consultoria e assessoria à gestão educacional. Não só a diretores, coordenadores, mas também aos professores, né? Como melhor gerir a sua sala de aula. Promover formação e qualificação dos profissionais da educação, que é esse o nosso foco, né? Está ali acompanhando mensalmente os professores e oferecendo para eles uma melhor qualidade de ensino, tá? Porque desde o início o que se quis foi justamente isso, né? Colaborar, apoiar o professor na sua rotina, já que a gente estava aí, começando, né, novas propostas educacionais e precisávamos de professores bem qualificados, né? Então a gente começou aí pensando em promover a qualificação. E essa qualificação, vocês vão ver um pouquinho para frente, que ela não é só profissional, também pessoal, tá?
O outro objetivo é desenvolver material estruturado para a rotina. Então, além de oferecer momentos de formação, de conversa, de estudo teórico, né, de debate, de acordo com as demandas que vêm da rotina de sala de aula, a gente também lá elabora material estruturado. Quem esteve ontem lá no centro de convenções até conseguiu ver, né, os professores já recebendo as suas primeiras orientações, já que as aulas iniciam de primeiro e as formações irão iniciar só uma semana depois, né, e aí acontece ao longo do mês, então a gente não teria como todos os dias já ter formação para todos os professores. E aí eles recebem sempre na formação um kitzinho de algumas orientações. A professora Rita quer falar. Não é então um departamento da Secretaria, a SFAPET? Não, nós somos uma instituição que oferecemos um serviço em parceria para o desenvolvimento. Não, nós não somos funcionários da Secretaria da Educação. Nós desenvolvemos um trabalho, né, para atender às demandas educativas do município, que a Secretaria não consegue, por si só, né, construir essa rotina. E tem outros projetos que aqui, os funcionários, os grupos, os coordenadores, os técnicos, desenvolvem esse trabalho. Tá bom? Isso, é uma atividade complementar, né? Tá bom? Pode passar. E aí a gente vai, né, oferecendo aos professores essa estrutura de rotina de sala de aula, apresentando a formação e, junto da formação, encaminhando alguns materiais estruturados. Alguns outros objetivos nós chamamos de meta, né? O que nós estamos lá pensando no trabalho para fazer junto com os professores? Eu vou passar para esse lado, pode ser? Acho que fica melhor todo mundo ficar de costas ali para as meninas. Então, quais são as nossas metas? Garantir a formação pessoal, tá? E em serviço dos professores da Rede Pública de Ensino de Sobral, né? Das escolas municipais. Uma outra meta é subsidiar o professor na prática da sala de aula. Daí a importância, lá que a gente falou, de levar já material estruturado para eles. Enriquecer o trabalho pedagógico dos profissionais da educação. Nesse momento a gente faz estudos teóricos, né, de algumas abordagens educacionais, e o que esse ano a gente está colocando como desafio é o estudo das competências socioemocionais, né? Foi uma demanda aí que chegou batendo na porta de todo mundo, precisando que as crianças, desde cedo, lá da educação infantil, já começassem a trabalhar melhor as suas emoções, seus sentimentos, né? Como lidar com todas essas situações emocionais para conseguir se desenvolver melhor de forma integral, não só cognitiva, mas também, né, como um ser humano. Valorizar o magistério, e aí a gente desenvolve algumas ações, né, além de qualificar os professores. Acontece o programa Olhares, são alguns projetos que são desenvolvidos com parceria com a educação para a valorização do magistério. E ampliar os bons resultados da aprendizagem, né? Claro que se a gente consegue formar bem um professor, estruturá-lo na sua rotina, consequentemente a gente consegue, né, elevar aí os índices de aprendizagem do município. Tá? Aqui eu vou apresentar para vocês como é que está estruturado lá a nossa rotina, certo? As nossas atividades em alinhamento com a SEDUC. Quando você falou, né, a gente não é funcionário, a gente trabalha alinhado às demandas educacionais da Secretaria da Educação de Sobral. Então, nós temos 4 estruturas nesse momento. Nós temos o fortalecimento da gestão escolar, onde a gente contribui com a seleção de gestores escolares, né? Vocês ouviram falar ontem que os professores os diretores passam por um processo de seleção, e aí a escola de formação entra assessorando todo o processo. Depois a gente vai explicar cada um deles melhor, detalhado para vocês. Esse ano nós iremos também oferecer o estágio probatório dos professores, né? Tivemos o concurso ano passado
e aí a gente vai oferecer formações para esses professores que estão iniciando na rede, né? Claro que eles precisam chegar na rede bem formados, esclarecidos, como os que já estão. E também oferecemos formação para os coordenadores pedagógicos, certo? Não só professores, mas os coordenadores também são convidados a participar de formações. O outro eixo, que é o fortalecimento da ação pedagógica, que é aquele que acontece, a formação em serviço, que todos os meses os professores vêm participar de formação em serviço, né? Eles são colocados na formação em horário de serviço, tá? Dentro da sua rotina, né? Eles vêm da escola para participar das formações. O terceiro eixo é a valorização do magistério, que aí é onde acontece o investimento na formação pessoal do professor, né? Com oferta de, acho que já teve psicologia, né? Algum atendimento vocal, algumas coisas que foram acontecendo para o atendimento do professor. E o programa Olhares, que é um programa que a gente desenvolve todos os anos, em homenagem ao Dia do Professor. Então a gente tem aí 2 dias de encontro, palestras bem interessantes, gente de fora, gente que está dominando as coisas por aí. Aí a gente vai procurar, né, quem está melhor e traz para ter uma conversa com os professores. Mas esse programa, ele também não acontece só no Dia do Professor. Ao longo do ano vão acontecendo algumas ações e aí a gente tem a culminância no Dia do Professor. E tivemos também, ano passado pela primeira vez, uma formação direcionada para a juventude, que a gente chamou Sobral no Enem. Tá? A modelo de algumas atividades que acontecem também no estado, né? O prefeito, junto com a Secretaria da Educação e a Escola de Formação, promoveu aulões, né, para todos os alunos egressos ou matriculados ainda na rede pública. No caso aí já são os meninos que estão no estado, né? Então é parceria com a Escola do Estado. Pode passar, por favor. E aí, só para vocês conhecerem os nossos principais programas. Um deles é esse que nós estamos aqui vestindo a camisa hoje, né? Que é o Programa de Formação e Serviço, o Programa Olhares, Seleção para Gestores e o Sobral no Enem. Esses aí são os 4 que vêm, assim, trazer que a escola, né, promove suas principais ações. Qual é o nosso principal objetivo? Vocês já sabem, promover formação para os professores, formação pessoal e formação profissional, tá? Quando a gente fala da formação em serviço, que é a formação profissional, a gente desenvolve aqui algumas ações durante esses encontros de formação com os professores. O primeiro deles é o acompanhamento da coordenação, planejamento, né, execução das formações através dos formadores, acompanhamento também direto das ações que estão sendo desenvolvidas. As meninas, enquanto coordenadoras, acompanham esse alinhamento com a SEDUC, que são repassados para a gestão pedagógica da escola. E aí, oferecer esses encontros mensais, né? E nesses momentos de formação, os professores são separados, cada dia vem um grupo diferente de professores. Então, eles vêm participar de acordo com o seu nível, com a sua modalidade de ensino, tá? E a seriação também, né? Tem o dia do primeiro ano, tem o dia do segundo, e aí a gente tem um calendário bem estendido, praticamente o mês todo, né, meninas? Com formação. Nesses momentos de formação, como eu já havia dito, nós temos os estudos teóricos tematizados. Cada mês, né, cada estudo tem um tema para explorar com os professores, atendendo tanto às demandas atuais, que a escola, né, de forma pedagógica, acha importante discutir com os professores, mas também atendendo o que eles trazem de desafios e de dificuldades dentro da escola, certo?
E aí nós repassamos nesses momentos orientações didático-pedagógicas que são guiadas, né, pelo que a gente já tem aí de documentos norteadores do país, né, e aí a gente vai buscar essas orientações, mas mais do que isso, nós estamos pautados no documento curricular que o próprio município construiu, né? Vocês ouviram falar ontem que nós já temos aí o documento curricular de língua portuguesa e de matemática, e estamos construindo o de ciências, que daqui a pouco também vai estar aí sendo disseminado na rede. E desse novo documento, nós estamos iniciando agora em 2018 a implementação de 2 eixos, um eixo de português, que é o eixo da compreensão, né? O eixo lá que a gente vai trabalhar dentro da leitura, compreensão, leitura com os meninos, e na matemática é o do tratamento da informação, né? Então a gente vai dar início a esses 2 eixos, os 2 eixos dos documentos curriculares. E para trabalhar, né, ajudar e colaborar o professor na sua rotina, estão sendo preparados os cadernos que irão ser distribuídos para os alunos, já vão ser direcionados nessas novas habilidades postas lá no documento curricular do município, né? Claro que a gente, como trabalha de forma alinhada com o município, então a gente vai também coletando tudo que está, né, sendo ofertado pela rede e implementando nas nossas formações. E ao final do ano, né, a gente oferece uma certificação para os professores que participaram das formações de acordo com a sua frequência. Ok? Entendido? Até aí tudo bem? Então, a pauta, tanto da formação como das orientações, a pauta é da SEDUC. Vocês... Não, nós fazemos alinhamentos com a SEDUC, né, com o que está sendo posto para o município, mas a nossa coordenação pedagógica pensa em temas, né, que também sejam importantes para o trabalho da rotina do professor, né, atendendo tanto as demandas atuais como as que a gente identifica. A educação infantil está precisando abordar um pouquinho mais esse tema que a gente está percebendo que os meninos, né, não estão conseguindo desenvolver. Lá no primeiro ano, o que a gente precisa reforçar esse mês? E aí a gente vai tentando colaborar de acordo com as demandas também vindas da sala de aula. Tá? Os professores são convidados, é fora do horário de trabalho ou não? Não, eles vêm em horário de serviço, né? A formação é em serviço. Qual é essa metodologia que vocês usam para trazer o professor? Formação em serviço. Isso. As escolas, né, a secretaria oferece substitutos, né, professores que lá dentro da escola, na rotina da escola, eles se organizam para estar colaborando com a saída dos professores para participar das formações. Esse caso não tem isso, né? Isso, e aí é onde corresponde também o momento que eles têm, né? A formação é atividade. Isso. Eu ia perguntar isso, porque vocês administram a lei que exige 1/3 de jornada para formação, é aí? Isso. Aqui também, né? Também. Mas aí não é vamos dizer, fechado, não tem um decreto que determina como vai ser a utilização do 1/3 de jornada para formação? Plano de carreira. Se as meninas souberem responder, eu peço ajuda, porque eu ainda não tenho essa resposta para dar, tá bom? Eu nem ia tocar. A gente tem 2 modelos, tá, de formação. Do infantil ao 5º ano, os professores têm um dia que eles saem para a formação e aí tem profissional que possa substituí-los. Um dia por semana? Um dia por mês. E aí tem o rodízio, esse mesmo profissional ele vai em todas essas séries, em todos esses anos substituir. E do sexto ao 9º, a gente tem um professor orientador de área. Então, do 6º ao 9º, todos os professores têm o dia do planejamento. Na segunda-feira, educação física e arte. Na terça-feira não tem ninguém. Na quarta, história e geografia. Na quinta, língua portuguesa. Na sexta, matemática. Então, nesse dia do planejamento, o professor sai
e vai Uma para a vez por formação, mês. uma vez ao mês. Então, a gente garante tanto a formação quanto um terço fora o direito dele de planejamento sobre a educação infantil. Uma observação de um modo geral, que esse profissional que vem a substituir o profissional de sala já é alguém previamente selecionado pela Secretaria de Educação, para que não corra o risco de a cada mês a pessoa que vai ser substituída seja diferente. Então, por exemplo, você é professor do infantil 5 ou do terceiro ano, um exemplo. Então, desde o início do ano, você já foi contratado para substituir todas as necessidades daquele professor. Então, no dia que o professor sai para cumprir a etapa dele de planejamento, é aquele professor substituto que vai estar na sala. No dia que esse professor precisar se ausentar para assistir à formação, é essa mesma pessoa. O município também se preocupa muito com essa questão da identidade. O aluno não sofrer perdas no decorrer do ano por ser diversas pessoas que venham a substituir o seu professor de sala. Isso tem um cadastro. É feita uma seleção. Uma seleção. Uma seleção. Aí eles ficam na escola. São Profissionais da escola. São contratados. São profissionais que são contratados para isso, para essa função. O ano inteiro. O ano inteiro. Inclusive são profissionais graduados na área, na pedagogia. Como se fosse estagiário? Não, ele é um professor. Ele é um professor E como graduado. outro, só que a área dele, onde ele atua, é na substituição do dia que o professor se ausenta. Ele é itinerante, é isso? Isso, é como se fosse um professor itinerante, né? Ele Todos passa os dias por ele diversas- fica na escola ajudando de alguma Sim. forma. Na realidade, o outras calendário de formação ele é bem estrito. Ele é bem cheio. Então, se você tivesse em posse de um calendário de formação agora, você veria que todos os dias da semana um nível de ensino está assistindo formação. Então, eu contratada, hoje eu posso estar substituindo o primeiro ano, amanhã eu posso estar substituindo o terceiro, depois de amanhã o quarto e assim sucessivamente. A gente tem uma segunda-feira do mês sem formação. Apenas. Os outros dias, todos a escola está de formação em diferentes níveis, tanto no ensino infantil, na educação infantil, quanto no Fundamental 1, ou no Fundamental 2, ou na EJA, ou com os programas, ou com coordenadores. Então, todos os dias a gente está em formação. A gente só tem uma segunda-feira sem formação. Isso, só aquela escola. Ele é profissional daquela escola. É. Às vezes mais de um, dependendo do número de turmas, dependendo do número de alunos. A gente tem escola com 1000 alunos, então são várias turmas, então precisa de mais de um professor substituto, né? Às vezes as escolas têm mais de um. Esse professor substituto substitui também o professor quando ele falta por algum problema de saúde, quando ele tira licença gestante. Aqui os professores também ficam grávidas, né? Sim, claro, né? Qual a nomenclatura? Como é que vocês chamam essa categoria de professor? Professor substituto. Professor substituto. E esse professor substituto da que disciplina? Já é determinado? Ele é um professor pedagogo, então ele é polivalente, né? Se ele atende do primeiro ao quinto, ele precisa ser Mas tem Do polivalente. sexto ao nono, ele não É, precisa de esse é- substituto, Porque por assim- conta que ele sai no dia do planejamento dele. Da educação infantil ao quinto ano, então ele não sai no dia do planejamento dele. Ele sai tanto no dia do planejamento dele, Como no dia da e formação. sai No dia da também no dia da formação. O terço dele de planejamento é garantido. Então, para isso, Então esse não profissional- utiliza esse um terço para ele estar em planejamento, em formação. Não, É outro todo dia, não, é outro é dia. outro substituto. Aí entra o substituto. Porque a gente entende que a formação ela está para complementar e o planejamento ele também é necessário. Se eu coloco a formação no lugar do planejamento, da hora do planejamento eu vou comprometer o planejamento. E quando, Se eu coloco o planejamento no lugar da formação, eu vou comprometer a formação. e quando eu estou em formação, é esse mesmo professor que me substitui quando eu estou isso. Sim, planejamento. Por isso que é sempre a importante, mesma né, figura, seu para índice. não haver isso que a Iris colocou, para não haver Estranhamento, quebra com os né? alunos, para ser uma continuidade no trabalho, para que o meu aluno saiba que ele tem
2 professores, um titular e o substituto, e que ele tem que ter respeito por aqueles 2, por aquela mesma figura. Agora sim, vou falar mais assim, do primeiro ao quinto. Esse professor titular, o regente mesmo da sala, ele dá todas as disciplinas? Quantos professores passam por uma sala de aula de ensino fundamental? Aqui em Sobral, Só É um. é Só um tem um pegador, professor. polivalente, como nós Ele dá chamamos aqui. todas as disciplinas. E esse que substitui Também. Também vem com a mesma qualidade, né? Inclusive, nas Então, nossas se- formações, a gente ministra formação para todas as disciplinas. História, geografia, ciências, português, matemática. A gente ministra formação para todas as disciplinas. Se você pegar os nossos materiais de formação, eles vão... As ciências está trabalhando determinado assunto, aí vem depois o formador de matemática que vai trabalhar o assunto dele. Vem o formador de durante um dia português. de formação, isso. tipo 1 hora para matemática, 1 hora para Isso. português. Isso. Só que os assuntos, como a gente é uma equipe, os assuntos eles Se conversam, se se ligam, se conversam. entrelaçam, porque a gente trabalha muito a interdisciplinaridade, para não ser a disciplina de português, a disciplina de matemática, a disciplina de ciência, então os assuntos se conversam. Se você pegar o material da escola de formação, todos os assuntos se conversam. A ciência está trabalhando o vocabulário biológico, mas trazendo os fonemas da vez, que é trabalhado na língua portuguesa. Então está tudo muito conversado, muito Interligado, né? A interdisciplinaridade é bem forte. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, a escola de formação, vocês, né, é independente da prefeitura, vocês não são funcionários da prefeitura. Mas vocês participam quanto formadores dos programas estaduais e federais? Porque existe o MASPAI, o SENAIC. Há uma seleção para o MASPAI, o PENAIC, o PAIC, e a gente participa da seleção também, né? É aberto para edital e é aberto para que os nossos formadores também participem. Então, a gente participa também porque a escola de formação, ela não pode estar para além de todos os outros programas. Vocês estão dizendo aí, né? Trabalham com os programas complementares. E então, na escola de vocês de formação, não existe professores do município. O SAPS existe? Não. A gente tem uma carga horária a mais, por exemplo, se eu tenho um professor de 4 horas, e aí esse professor tem mais 4 horas livre, eu posso contratá-lo. A da matemática, por exemplo. Eu posso contratá-lo. Então, um dia Isso é bem importante, né? Porque já vem Já com traz o olhar de sala de o aula. olhar da sala de aula para trabalhar, para explorar os materiais, elaborar material e oferecer também uma formação mais Eu só posso tirar direcionada. ele do horário dele de serviço vinculado a outra instituição, que no caso seria a SEDUC. Mas se ele tiver um horário livre, se ele for efetivo somente 4 horas, as outras 8 horas dele, se ele quiser trabalhar tarde e noite, a gente pode contratar. Inclusive naquela tarefa da elaboração de material, né? A presença de professores que estão na rede é bem importante para a gente. Você podia explicar um pouco melhor a questão do ensino fundamental 2, quando o professor vai para a formação, então uma vez por semana ele não leciona, ele está fora, sem formação. Assim, toda semana ele tem um planejamento dele. Por exemplo, eu que sou das letras, toda quinta-feira, todos os professores de português da escola, eles não estão em sala. Eles estão na sala dos professores, na sala de reunião, estão fazendo o planejamento deles, né? E a gente pega uma quinta-feira do mês inteiro, das 4 que ele tem no mês, para a formação. Esse professor é o professor representante dos demais, é o chamado professor orientador de área. A gente pega ele, dá a formação para ele, quando voltar para a escola, ele vai dar a formação para os demais que estavam. Então, não chama todos os professores de matemática, não chama todos os Do professores de 22, não. Só do 9º ano. No 9º ano a gente, por ser uma série mais foco, né, uma série mais por conta das avaliações, de todo o processo aí de finalização do ciclo, então o professor de 9º ano ele recebe formação para todos os professores. Nas demais séries, do 6º ao 8º, são representantes.
E aí Que é Selecionados eleito pela lá, escola. eleito pela escola, né? A escola que manda seu representante. E ele já é o representante do ano todo, né? É ele que vem participar todos os meses. Isso. Pode passar? Ali o colega. Esse professor substituto, ele também é garantido texto para ele? Ou do substituto. Eu não tenho uma resposta para lhe dar. Eu acho que quem mais poderia esclarecer direitinho isso seria a Jamile, né? Que cuida aí da parte tanto administrativa quanto pedagógica, ou o próprio professor Herbert. Porque essas questões são da secretaria. São mais da secretaria, e aí a gente não tem algumas respostas, né? Mas eles precisam, com certeza, receber planejamento, porque, como a gente já falou, eles vão para a sala de aula, né, dar conteúdos, estão lá disseminando as aprendizagens dos alunos. E a figura do coordenador é muito importante nisso, porque o substituto ele não vai estar no mesmo dia de planejamento como os demais, porque ele vai estar substituindo. Então, o coordenador faz esse papel de pegar esse substituto e planejar com ele, até porque ele não pode entrar em sala de aula sem planejamento, né? Eu perguntei por que como ele está no papel de substituto, então já existe um planejamento feito. Na realidade, ele recebe esse planejamento previamente pronto, todas as atividades do dia, porque no fato do professor titular de sala sair, isso pode até acontecer. O que não pode acontecer é que a aula seja modificada porque essa pessoa saiu. Então a rotina continua a mesma e o trabalho que esse professor substituto tem é de atender a necessidade daquele plano tal e qual o professor havia planejado. E daí por isso a formação do coordenador, né? Ele recebe as orientações que serão repassadas também para o professor substituto. Eu fiz a pergunta para contribuir com os colegas do lado de cá, porque na região deles, a gente acompanha muito de perto, eles têm um professor, mas ele assume uma disciplina. Ele não tem o papel de substituto como vocês fazem aqui. Então, automaticamente, ele precisa também planejar. No caso daqui de vocês, como ele é substituto, ele pega o planejamento pronto e cumpre ele, no caso, né? Mas aí ele tem uma conversa pedagógica com os coordenadores, né? Isso, com certeza. E o feedback com o próprio professor titular da E sala. provavelmente não precisa desse texto. Agora nós vamos falar sobre a formação em serviço. Continuar, né? Como promover essa formação, né? Pensando a partir de quê? As nossas formações são pensadas a partir da proposta de desenvolver metodologias que garantam ao professor o seu trabalho, a sua rotina em sala de aula. E o que nós oferecemos para eles? Nós desenvolvemos metodologias voltadas para a alfabetização dos alunos até o 2º ano, né? Até os 7 anos de idade. E também da educação infantil, desde o infantil bebê até o infantil 5. Desenvolvemos metodologias também para a alfabetização de jovens e adultos, que foi o momento que quem esteve lá ontem no centro de convenções, a gente fez o primeiro momento com os professores da EJA. Desenvolvemos metodologias que colaborem com o aperfeiçoamento, já tinha falado, da educação infantil, do Fundamental 1, do Fundamental 2 e EJA. Então, nós trabalhamos com todas as modalidades de ensino da educação básica. Trabalhamos também com o desenvolvimento de metodologias, aliás, né? Iremos, no ano de 2018, trabalhar com metodologias que desenvolvam os alunos e que colaborem com os professores a desenvolver as competências socioemocionais. Já houve um direcionamento, né, do Instituto Ayrton Senna para o município sobre algumas habilidades, né, que tragam mais impacto qualitativo para o processo de ensino e aprendizagem. E aí a gente vai, já estamos, né, já começamos o seminário, conversar e refletir com os professores sobre a importância das crianças, dos jovens e adolescentes desenvolverem habilidades, né, de como lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções. E também desenvolvemos, está repetido, né? O último é o monitoramento e o acompanhamento que é feito pelas coordenadoras, tá?
Então, a gente tanto desenvolve, planeja, monitora, como também direciona um trabalho de metodologia para todos os níveis, da educação infantil até o EJA. E aqui está para vocês só os níveis educacionais que nós atendemos. Infantil, desde o bebê até o 5, Fundamental 1 do 1º ao 5º ano, 2 do 6º ao 9º, jovens e adultos. Também fazemos o atendimento educacional especializado, né? Os professores e cuidadores participam das formações. Agentes de leitura, que é um projeto também desenvolvido para colaborar, contribuir, né, com o desenvolvimento da leitura das crianças. E aí nós temos 2 programas que são desenvolvidos pelo município, que são chamados o programa Luz do Saber e Hora do Aprender. Que programas são esses? São os programas que irão trabalhar com os alunos dessas séries que ainda estão com prejuízo da sua alfabetização plena, né? São aqueles alunos que por algum motivo, ou mesmo de chegada de um outro município, ou de alguma deficiência, não conseguiram se alfabetizar até os 7 anos, até o 2º ano, certo? Então, a gente pensa em algumas atividades, metodologias e planejamento com professores também voltados para esses projetos, direcionados para eles, e aí a gente vai tentar corrigir, né, a alfabetização dos alunos que estão nessas séries de 3º e 4º ou 6º ao 9º com deficiência de aprendizagem. Tá bom? Esses programas contraturno ou horário normal? Acontecem no contraturno. Tá? Ele precisa se desenvolver, né, das competências que são próprias deles, de sala de aula, da série dele, da idade dele, mas, em contrapartida, ele precisa, né, corrigir alguns déficits que ele ainda apresenta. E oferecemos as formações para os coordenadores pedagógicos e esses estagiários que são os professores substitutos, né? Que aí, no caso, são direcionados pelos coordenadores pedagógicos. Eu queria saber como é que vocês trabalham, qual é o plano de ação de vocês para esses professores de AE? Quer falar isso? Eu posso responder. Obrigada. Eu também coordeno, além da educação infantil, esse grupo, esse universo, né, da educação especializada. No início do ano, no período posterior às matrículas, a Secretaria de Educação ela faz uma triagem da quantidade de alunos com necessidades especiais e que necessidades especiais o ano está trazendo, tá? Mediante o que é apontado pela SME, a Escola de Formação monta um plano de formações mensais para atender a essa necessidade específica. Por exemplo, não faria sentido nós montarmos uma formação para deficientes físicos se não tivéssemos nenhum deficiente físico matriculado. Então, a gente nunca sabe o que pode vir, mas a gente não recebeu ainda em 2018 que demandas o município está trazendo, né? Mas a gente já sabe, por estudos de alguns anos atrás, quando nós fomos surpreendidos pelo vírus da Zika, que muitas crianças nasceram com hidrocefalia, e pelo histórico de tempo, este ano, na educação infantil, nós já vamos receber essas crianças. Então, é algo que desde o ano passado nós estávamos já sendo sinalizados. Então, é mediante o que o município aponta, temos a quantidade X de alunos e temos por blocos, temos um percentual de deficiência física, auditiva, visual. Então, mediante a essa necessidade é que as formações são planejadas, mas sempre buscando atender a necessidade desses professores. E no caso assim, porque tem também, né, os distúrbios de aprendizagem, TDAH, como é que vocês trabalham com esse público? Porque eles não entram dentro do AEE, né? Eles são um público fora a parte, mas que também é um desafio com o professor de sala de aula. Aqui, os nossos profissionais, eles não costumam enxergar, por exemplo, a hiperatividade que você citou como uma deficiência, né? Então, fica até difícil de responder porque a gente não enxerga. A gente enxerga como
um ser que aprende de um modo diferente. E nas nossas formações, desde a educação infantil, a gente tem essa preocupação de eu vou fazer uma formação tradicional, onde eu sei que consigo atingir um determinado público, mas eu preciso fornecer ao professor outras formas, outros métodos lúdicos para atender outras necessidades. Então a gente sempre pensa nisso, né? Então a gente, assim, se você pudesse assistir uma formação, você veria que os nossos professores não estão preocupados em passar atividades ou ações metodológicas que caibam, como se fosse uma camisa de tamanho médio, onde todo mundo possa vestir e sair aprendendo do mesmo jeito. A gente está sempre preocupado em de que outra forma isso pode chegar na sala de aula, de que modo lúdico isso aqui pode ser apresentado, né? De que se eu de repente penso nessa matéria, nesse assunto específico, tirando algo de sala de aula, de que forma eu posso fazer? Então a gente sempre vai para os outros meios, porque a gente sabe que o tradicional o professor já sabe fazer. E daí a importância do planejamento na escola, né? Já direcionar para as suas, né, limitações, para os seus desafios. Podemos continuar? Próximo, por favor. Nós vamos apresentar para vocês alguns, né, dos modelos de materiais didáticos que são oferecidos durante as formações. Como nós já falamos, nós sempre, né, em cada formação, trabalhamos um estudo teórico, né? Trabalhamos um tema, trabalhamos uma demanda que possivelmente naquele mês foi o que foi preciso conversar com os professores, né? Para atender as dificuldades deles. Então, todas as formações, os formadores preparam um momento de estudo para poder dar conta de alguma habilidade ou de melhor desenvolver uma atividade, certo? Você pode passar, por favor. Por exemplo, a gente trouxe aqui um que seria também orientação para o trabalho com gênero textual, né? Algumas demandas que acontecem aí, saindo da educação infantil, entrando nas séries iniciais, e há uma discussão também que vai até o 9º ano, tá? Mas, de acordo com a proposta do documento curricular de língua portuguesa, né, nós não precisamos nos direcionar a esse trabalho explorando apenas a titularidade do gênero, né? Mas sim a composição dos elementos que tem dentro daquele texto que fazem como, por exemplo, ele ser classificado como conto, como fábula, né? O que tem dentro daquele texto que faz com que ele seja chamado de fábula? Se eu colocar a fábula e um anúncio, né? Quais as diferenças que eles precisam perceber? Não só de estrutura física, mas também, né, dos elementos essenciais que estão lá dentro daquele texto. E esse vai ser um bom desafio, né? O outro instrumento que é oferecido para os professores é o cronograma de atividades. Eles já levam, né, uma orientação didático-pedagógica das atividades que irão ser desenvolvidas durante o ano. E aí direcionadas tanto em apoio ao PNLD como dos materiais estruturados pela própria escola de formação. Vai com as datas e as sugestões. E além do cronograma mensal, nós temos a rotina semanal, né? Então, na formação também é discutido, distribuído, conversado, o que é que nós vamos fazer semanalmente. Vocês estão vendo aqui a rotina de um dia, né? É o dia que dá semanal. Ali tem os minutos para cada atividade, né? É semanal e aqui o horário para cada um. É flexível? Aí a flexibilidade sempre, né? Planejamento de sala, a gente sabe que existe sua flexibilidade. Mas aqui é uma orientação geral, como se, né, fosse acontecer de forma que a gente conseguisse dar conta de todas essas atividades. É um molde, né? Isso, exatamente. Então, tudo que sai da escola de formação são orientações, né, para que o professor, são sugestões para que ele possa desenvolver na sua rotina, tá? Como já diz ali, ó, sugestão de rotina, né? Pode passar, por favor. Aí a gente vai apresentar para vocês aqui só as capas, mais de alguns
dos instrumentos, né, alguns dos cadernos, alguns dos materiais que a gente desenvolve lá na escola. Esse daqui, da educação infantil especificamente, esse ano ainda não foi lançado ou não está sendo direcionado para a escola. Por quê? Porque a Base Nacional, como vocês sabem, né, agora no finalzinho do ano que foi, né, validada, tá? Então, assim, esse caderno ele é produzido, né, pelo grupo de professores da educação infantil e que vai precisar passar também por uma reciclagem, né? Talvez uma adaptação, uma atualização. Você poderia, por favor, não sei se é porque eu cheguei, você já tinha aberto a sua fala, mas só me explicar o organograma de funcionamento da escola. Tá. Você tem quantos profissionais, por exemplo, por área dessas, na educação infantil ou EJA, para trabalhar na composição e acompanhamento desses materiais? Eu sou novata na escola de formação, né? Comecei lá na função de diretora pedagógica há 3 dias, né? Mas vou me apropriar de todos esses números. Não fui ainda como professor Ebert, né? Que quando ele chegou, já chegou chegando, né? Dominando tudo. Mas vou aprendendo aqui com as meninas. Bem, vou lhe dizer o que eu consegui absorver até agora e posso pedir a ajuda das colegas. Nós temos a presidente, diretora-presidente, professora Valdísia, que tem, né, no seu apoio uma direção pedagógica, uma direção financeira e também o eixo administrativo. Dentro da direção pedagógica, nós temos as coordenações pedagógicas. Nós temos a Iris, que é a coordenadora da educação infantil, a Táfonis é a coordenadora das séries iniciais, né, e os projetos que são desenvolvidos, e a Iris também com a E, e o professor e os agentes de leitura. E, então, olha, educação infantil, a E e agentes de leitura Iris. A Táfonis, do 1º ao 5º, com aqueles projetos Luz e Hora, né, que são desenvolvidos do 1º ao 5º ano. E o professor Elson, que é o coordenador das séries finais, 6º ao 9º, com a EJA. Certo? Quantitativos, vocês podem dizer alguma coisa? Inclusive, nós estamos passando por um processo de seleção de novos formadores, tá? A educação infantil, por incrível que pareça, funciona com 3 formadores que conseguem formar todo o município, tá bom? Para o IRO, né? Enquanto coordenador. Então, é equipe com 4, um coordenador e 3 formadores. No caso do AEE, a gente não tem formadores específicos, porque a gente trabalha com especialistas. Então, pode ser que em um mês a gente receba a visita de um neuro, pode ser que no mês seguinte a gente sinta a necessidade de trazer um terapeuta ocupacional. Então, a gente não tem formadores, a gente tem especialistas. Então, a gente contacta um determinado especialista, informa para ele qual a necessidade daquele mês e o que os professores estão precisando, porque existe esse feedback contínuo entre escola de formação e necessidade escolar. Então, os professores sentam e dizem, ó, estamos passando pela necessidade X e precisamos de reforço nisso. Então, a gente corre atrás para atender essa demanda na escola. E nos agentes de leitura, nós temos 2 formadores, tá? Com 3 na educação infantil, coordenadora, 3 formadores, no caso, especialistas para E e 2 agentes de leituras 2. agentes de leitura. Agora a Táfonis vai falar para vocês sobre o Fundo 1. Quantos você tem lá hoje, Táfonis? Hoje, a gente está passando por um processo de seleção de formadores, tanto de formadores quanto de elaboradores de material. Porque vocês sabem que finaliza o ano e inicia o ano, a gente renova a equipe se for necessário, a gente faz mudanças se for necessário, a gente agrega novas pessoas, substitui pessoas que não se adequaram. Então tem toda essa mudança ano após ano, 2 anos. E esse ano de forma específica, né, com a preocupação de atender os novos currículos que entraram na rede. Então a gente tem hoje para o ensino fundamental 1, hoje na casa a gente conta com 3 formadores. No entanto, por conta dessa seleção e dessas mudanças, não é o ideal é que tenhamos 5 formadores. Então a gente está aí à procura, né, nessa
seleção de mais 2. E aí 2 para português, 2 para matemática e um que engloba as ciências humanas e da natureza. E a gente tem uma equipe também se formando a caminho de elaboração de material, que é uma equipe que vai estruturar as novas atividades para o currículo, né, tanto de português quanto de matemática. Serão 2 para português e 2 para matemática, para fazer todo esse material. Né, no Fundo 2, vou tomar a palavra aqui pelo meu amigo Elson, que não está. Ele tem 4 formadores, também de português, matemática, ciências, história e geografia. Né? É um número que não está, a gente ainda está vendo como é um novo programa, um novo plano de trabalho para readequar esse número, que hoje para a gente, nesse exato momento, não é o ideal. Né? Então a gente ainda está caminhando, mas está dando uma nova cara, porque todo ano vocês que são de escola, de secretaria de educação, sabem das necessidades e que todos os lugares precisam haver mudanças, né? Precisam haver. Então a gente está nesse início de ano garantindo que essas mudanças sejam efetivadas e que sejam significativas. Estamos sempre em busca dos melhores, né? Para colaborar com o nosso trabalho. E esse pessoal atende a EJA também, tanto do Fundo 2, atende tanto o Fundo 2 quanto atende EJA. Os meus do 1º ao 5º atendem tanto o 1º ao 5º quanto os programas Hora e Luz. Tá? Só uma observação assim que eu acho pertinente fazer, né? Quando a AFOS coloca a questão de mudanças e de agregar novas pessoas, não é que a gente passe por um rodízio constante. Na realidade, as pessoas que fazem parte da escola de formação já estão lá há muito tempo. Né? Há muito tempo, né? Na realidade, isso ocorre também no nosso município por conta da oferta de oportunidades que a escola de formação, bem como a prefeitura, promove. Por exemplo, nos últimos 2 anos foi ofertado 2 concursos para professor. Então, como nós não temos vínculo com a prefeitura, muitos dos nossos fizeram concurso e passaram, né? Então a gente ficou sem esse corpo, sem formador. Outra coisa que, de certa forma, a escola de formação ela é uma vitrine viva. Então, vem pessoas de fora, como vocês, e de vez em quando faz umas ofertas positivas e a gente fica sem formador, sem coordenador. Vale ressaltar que Itajara está ocupando um local de trabalho hoje, onde a nossa antiga diretora pedagógica foi convidada para ser secretária de Educação em Gravatá, Pernambuco. Então, esse rodízio também acontece por isso. Principalmente por isso. Pela qualidade, então, né, do desenvolvimento. Isso eu posso falar tranquilamente. Temos uma equipe de profissionais extremamente qualificados, a gente está suscetível a perdê-los também. Então a gente trabalha muito as pessoas, mas a gente está sempre naquela de essa pessoa que está aqui, mas de repente já vai embora, né? Não está, entende? Mas que na verdade a gente quer isso mesmo, né? Bons profissionais, a gente pessoas trabalha bem nessa qualificadas. perspectiva de formar bons profissionais para que eles multipliquem o que é bom da educação pelo país. E essa é a ideia. Né? Vão com Deus, né? E a gente pega outro e forma de novo, trabalha de novo, começa tudo de novo e vamos com Deus de novo. Com muita gratidão, sempre. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu não ouvi nada ainda de educação artística, arte. Ai, temos demais. Vocês viram, né, os artistas já ontem se apresentando, né? Eles também colaboram dentro das formações. A gente tem a formação. Tendo momento. Tem aula de educação física. A gente tem, dentro das nossas formações, a formação pessoal, que é o acolhimento aos nossos professores, né? Então, a gente tem todas as formações, um teatro, uma obra de arte sendo apresentada. E aí, vocês viram os nossos meninos sentimentos, né? E aí, eles trazem uma obra literária. Ontem trouxeram o livro da Tônia, né? Tônia Casarim,
que trabalha as competências socioemocionais e são coisas brilhantes. A gente tem formação de arte, sim, a gente tem O formação. aluno tem aula de arte e tem. aula de educação Tem. física? a Se escola você e o puder professor voltar aí também. na rotina do primeiro ano, Primeiro, da educação infantil. Aqui na rotina vocês podem, não dá a pra gente ver, não né? dá pra ver. É o próprio Mas- professor que... Mas ele recebe formação para Sim. isso. Deixa eu ver aqui. É, aí a gente tem formação de arte, é porque não dá para enxergar. Mas dentro da rotina tem aula de arte. É porque a gente vive a arte aqui É. no rural, né? E aí tem, dentro da rotina tem a formação tem a disciplina de arte, a gente tem formação de arte, a gente tem formação de educação física também, que é uma das formações que não tem professor, são duas formações que não tem professor orientador, são todos os professores, tanto de arte, que é um ganho, né? E tanto a educação física, são todos os professores. E a gente tem um corpo de artista dentro da SFAPED, que eles também dão a formação de arte, e a gente prioriza muito pela formação dos agentes de leitura, que também estão ligados, envolvidos, né? No mesmo grupo. Só um dia. Aqui na sexta-feira, ó, depois dessa linhazinha amarela, tem intervalo, aí a gente vai ter exercício de leitura, decodificação e influência, tem artes, novo girassol, né? Que é também um conteúdo trabalhado de acordo com o PNLD. Os formadores do primeiro ao quinto, exemplo, matemática, eles são formadores do primeiro, do segundo, do terceiro, ou se separa? Formador só para primeiro? Não, separa. Separa? A gente tem o bloco da alfabetização, que é o primeiro e segundo ano, e a são gente formadores são específicos. formadores específicos, que a gente entende que são focos diferentes. E aí o meu formador ele precisa estudar mais do que todo mundo. Tem o perfil, né? Ele precisa estudar. Então, o meu formador do primeiro e segundo ano, ele é voltado somente para essas séries, para que ele dê foco ao primeiro e segundo ano, para que garanta que os professores tenham uma desenvoltura e que a gente garanta sair com pelo menos 98% dos alunos alfabetizados no primeiro ano. Pela quantidade de professores que vocês têm na rede, que eu não sei, mas se eu não me engano é Daqui a 2 pouco mil, passa. né? Vai ter uma lavazinha daqui a pouco. Tá, para saber quantas salas vocês dividem esses professores? Pronto. A gente atende hoje, atualmente, 80 professores, cerca de 80, 90 professores do primeiro ao quinto ano por série. O primeiro ano tem 80, o segundo ano tem 85, o terceiro ano tem 90. E aí a gente divide em duas turmas. Né? Aí enquanto uma está vendo com um formador, a outra está vendo com o outro formador. Depois a gente faz o rodízio. Na educação infantil, a gente tem turmas com mais de 100. Mais de 100 professores. Isso. Mas que consegue a formação para ser dividida em duas ou três salas. Aí os Não é uma sala formadores, só. formadores sério, vão. Eu entendi que uma sala você tinha 100 professores. Exatamente. Como a gente tem mais de um formador, por exemplo, eu vou ter português, matemática, ciência. Aí a gente faz todo um cronograma para que eles façam um rodízio entre as salas, para que atenda bem, porque não adianta a gente colocar 100 e eu não poder fazer uma equipe, eu não poder fazer um trabalho em grupo, eu poder Nós fazer... trabalhamos com quase 800 professores na nossa rede. Do berçário ao infantil 5. Vocês veem a imensidão do nosso curso. Só primeiro ano são 200 professores. Muita gente. Por isso a importância, né, de a gente estar sempre pensando, buscando, refletindo novas ações. Sim, a equipe da educação infantil a gente já falou, aqui é só alguns modelos de atividades que são sugeridas para que os professores desenvolvam na escola. Né? No caso aí a gente tem atividades interdisciplinares, por exemplo, ali para o primeiro ano, né? E aí os professores levam como modelo. Acho que não dá para enxergar o nome da disciplina, acho que é de que essa atividade? O Leão Parece português, né? Mas não é português. Essa atividade foi apresentada na formação de ciências. A temática era sobre os animais, e aí a gente pega a temática de ciências e engloba
dentro dos critérios de alfabetização, para que seja tudo muito interdisciplinar. Ele não vai deixar de dar aula de ciências, né? Mas também atribuindo, né, aqui a importância do desenvolvimento da leitura, da compreensão leitora, né? Pode passar. Aqui nós temos a representação dos cadernos. Aqui já são as propostas para 2018, né? Das atividades que a gente vai enviar para as escolas. Então, os alunos de 1º a 5º ano e de 6º ao 9º ano receberão cadernos de atividades, né, sugestões de atividades. Do 1º ao 5º ano, 40 atividades, né? Tá, 20, né? Ficou 27 para todo mundo. Esses materiais aí são os que já estão na rede. Pronto. Eles são 40 atividades, porque a gente, infelizmente, o MEC colocou que deveríamos ter uma determinado PNLD para a cidade e um determinado PNLD para o campo. E aí, quando a gente vai fazer o comparativo entre o material didático da cidade e o material didático do campo, a gente vê uma disparidade enorme. Quer dizer, os nossos meninos do campo estão sendo subestimados. Enquanto o meu menino da cidade está vendo o Diário de Anne Frank, o menino do campo está vendo a função da abelha, num texto informativo bem rasinho e que não chega. E aí o que é que a CEDUC pensou? Vamos igualar, porque os nossos meninos do campo, eles precisam ver o mesmo conteúdo da cidade, os nossos meninos do campo precisam aprender a mesma coisa dos da cidade. Até mais, às vezes, Ou o até desafio deles é bem mais, maior. ou até mais. E aí o que é que a Escola de Educação, de Formação entrou com isso? Nós fizemos cadernos de atividades complementares para as escolas do campo. Então, esses materiais, eles contêm os textos, o texto, o conteúdo, tudo semelhante ao material da cidade. Para quando eu for cobrar em avaliação, que a avaliação é universal, não se difere campo e cidade, os meus alunos do campo não têm um desempenho menor do que os da cidade. Então, esse material aí foi feito para que o ensino e a aprendizagem dos alunos ele seja de forma igualitária. A gente cumpre o que o MEC coloca, mas também a gente dá suporte ao ensino também, colocando esses materiais. Via de regra, ou rotina, um dia de formação de vocês é de quantas horas? O professor, quando sai, o pessoal do ensino fundamental, e vai ao encontro de vocês num determinado lugar onde vai haver a formação. Vocês trabalham o dia inteiro, vocês trabalham 4 horas, como é que vocês trabalham esse dia de formação? A gente trabalha 8 horas. No entanto, a gente tem aí uma situação política, uma situação financeira complicada no cenário nacional. Então, quando eu oferto uma formação de 8 horas, eu tenho mais custo, eu tenho um custo com alimentação, eu tenho um custo com transporte, eu tenho um custo com local. Então, para este ano, a previsão é que nós tenhamos um sacrifício e ofertamos aí 4 horas. Infelizmente, né? Até ano passado ainda era 8 a horas. proposta O de hoje. ideal é 8 horas e ainda falta tempo. Porque ele precisa se qualificar. Mas esse ano a gente vai matemática, fazer um super sacrifício. Só mais e a um gente está desafio. pensando como é que a gente vai fazer esse sacrifício. E perguntar 4 horas, vocês vão conseguir contemplar todas as disciplinas na formação? Iremos ter que dar conta, né? Em nome de Jesus. Por isso que é tão importante, né, formadores também, né, bem formados, né, com boa qualidade. Pode passar, por favor. Aqui são alguns instrumentos utilizados na avaliação oral das crianças de 1º e 2º ano, algumas orientações dadas, né, nos quesitos de fluência leitora, que os meninos precisam desenvolver uma boa fluência,
E aqui é um modelinho de uma das cartelas utilizadas para que eles consigam fazer a decodificação, né? Aí onde a gente tem as palavrinhas que a gente chama aqui carinhosamente, né, das palavras de verdade, as palavras malucas, né? As pseudo-palavras. Então aqui é só um modelo de instrumento que a gente utiliza na sala de aula para fazer avaliação oral. Poderia explicar melhor como que é o processo de alfabetização? Ele vem se desenvolvendo, né, aí as crianças já saem da educação infantil com algumas, né, noções básicas de letramento, e aí ele adentra no primeiro e segundo ano para ser fortalecido. Mas a gente tenta garantir que os meninos do primeiro ano já saiam, né, alfabetizados, e no segundo ano haja uma qualificação, né, para que eles possam, ao final do segundo ano, aos 7 anos de idade, já saírem alfabetizados, lendo, compreendendo, escrevendo até textinhos. E uma observação é que a metodologia do município é fônica. A gente utiliza o método fônico. Isso já há mais de 10 anos. E daí a cartelinha, né? Qual método? Fônico. E aí existe um material didático Específico, fora esse estruturado. material que vocês também têm. Sim. E as orientações nas formações, da importância do formador ser, né, direcionado, o formador de primeiro ano, o formador de segundo ano, que já traz as especificidades de cada série, né, e de como essas crianças precisam desenvolver a sua alfabetização. E aí, além dos cadernos de atividades, a gente ainda elabora, produz os cadernos de avaliação, tá? Então, os professores trabalham com as atividades e, em seguida, são ofertadas bimestralmente, né? As avaliações de português, matemática, semestralmente. Esse modelo que você mostrou agora se refere às avaliações semestrais? Isso. É nesse formato. Nesse formato. É um caderno de avaliação, meu gabarito. de questões, né? E Tipo utiliza modelo de itens. as matrizes de referência. No caso agora, a gente vai trabalhar tanto matriz de referência quanto o próprio currículo do município, né? Em atendimento às habilidades que estão postas lá. Nós trouxemos aqui para vocês números, né? Quando você fala da quantidade de professores, que eu disse que ia aparecer na lâmina, mas esses números, eles correspondem aos professores, aos dados de 2017, né? Nós estamos começando 2018. Os professores estão indo para as escolas, para as semanas pedagógicas, os professores efetivos. Estão sendo já alocados também os professores que passaram no concurso agora em 2017, mas ainda ao longo do ano vão sendo, né, contratadas essas pessoas, os substitutos, as pessoas que precisam complementar a rotina. Então a gente trouxe para vocês os números de professores que foram atendidos em 2017, tá? Nós tivemos 1.493 professores atendidos, 120 coordenadores pedagógicos, em 183 formações, né? 183 momentos. 732 horas de formação por modalidade, 225 apresentações artísticas, culturais, que foi a que a Taf nos falou, que toda a acolhida da formação é feita, né, pelo grupo de arte educadores da Escola de Formação, 13 avaliações semestrais, aí pelas disciplinas, e foram elaborados 624 itens, né? Mas aí para esse ano certamente irá aparecer bem mais desafios. E 22 avaliações de leitura oral. E aí os meninos de primeiro e segundo ano participam. Luz e hora, né? Vocês fazem alguma avaliação da educação infantil? Sim. Desse formato Os caderninhos. de externo, avaliação externa Sim. da educação infantil? Somente no Infantil 5. Ah, E só uma vez ao ano, no mês de novembro, fechando o semestre. Né? legal. E é do mesmo formato, aplicador externo. Sim. Só tem um perfil diferente, né? A avaliação. Ela precisa ser mais lúdica,
né? Porque não seria uma avaliação, mas um diagnóstico do desenvolvimento das crianças, né? Mas que a gente precisa conhecer como eles estão se desenvolvendo para ver também o planejamento para a seriação seguinte, né? Mas em parte sai lento, né? Isso vai ver, em parte, assim, que de modo natural, sem pressão. Vocês conseguem avaliar cada aluno ou Cada aluno? Individualmente. Cada aluno individualmente. O aplicador, Deus abençoe. o aplicador vai para a escola e só sai da escola quando termina todos os alunos do Infantil 5. Ele vai atendendo devagarinho, no tempo do aluno, né, fazendo com ele todas as atividades que estão sugeridas no caderno, de forma lúdica até. E ali só uma correção, Infantil Bebê são 80 professores, na realidade 86. A gestão das avaliações que vocês fazem, esses cadernos, as questões de gabarito, é um processo cansativo, né? Vocês têm alguma ferramenta de gestão tecnológica que tabula para vocês, usa o Excel para fazer isso? A tabulação é feita pela SEDUC. A gente não tem esse trabalho dos resultados. Então, eles têm a casa da avaliação, que tanto fazem a avaliação, as avaliações e aplicam e compilam os resultados. E tem as nossas avaliações, que são ditas avaliações internas. A gente só lança o instrumental para as escolas e as escolas se encarregam de, são avaliações no meio do semestre, avaliações tipo simulado, certo? E quem faz a tabulação, quem faz a compilação e os resultados dessas avaliações da SFAPESD é a SEDUC. Então a gente não trabalha com esse. E sobre como avaliar os alunos? Eles são promovidos? Como acontece essa avaliação dentro do ano? No AE, a avaliação acontece de duas formas. Ele passa pela avaliação tradicional de sala, né? Porque, logicamente, se ele está sendo acompanhado, se ele está sendo atendido de alguma forma, ele também está se desenvolvendo, é medido. Mas também tem as ações específicas para cada necessidade e o profissional do AE é quem determina a forma como vai acontecer. Então, assim, não existe um modelo. Existe um modelo de acordo com a necessidade específica daquele aluno. Então, o profissional do AE cria esse método e é constatado por meio de relatório que ele lança ao final do semestre. Então, lógico, ele faz um diagnóstico inicial no início do ano e desenvolve um relatório dando parecer de como aquele sujeito está. E ao final do semestre ou ao final do ano, esse relatório vai apontar em que aspectos, mediante aquela deficiência específica, o sujeito se desenvolveu. Assim é ocorrendo ou não a promoção? Sim, isso. A avaliação do Infantil 5, ele não tem caráter de promoção. Não. É É apenas diagnóstico de desenvolvimento. E houve aceitação dos professores nessa avaliação? Sim. Existe uma corrente muito forte que não aceita nem se falar em leitura e escrita da educação infantil. Só que assim, o método de avaliação do Infantil 5, ele não se constitui de modo escrito. É uma atividade lúdica que a criança sequer percebe que aquilo ali é uma avaliação. Por exemplo, o professor está lá com a caixinha de fórmula geométrica e numa conversa diz, olha só, que cor é esse círculo que eu peguei? Só que na mão dele tem um triângulo, por exemplo. Aí a criança diz, não, isso não é amarelo, mas não é um círculo. E ali se estabelece uma conversa e dessa conversa outros aspectos vão sendo formados. Isso pode acontecer com uma letra, pode acontecer com uma cor, com uma forma geométrica. E nada passa de uma brincadeira. Só que naquele momento o avaliador tem uma intenção. E tem um instrumental, né? Mas a criança não faz ideia de que aquilo seja uma avaliação. Ela não precisa saber disso. Vocês têm um grupo de consultores que trabalham com vocês dentro de uma determinada periodicidade para essas áreas? Na realidade, somos nós. Somos nós. As necessidades e
que está acontecendo agora, o que está mudando, e a gente vai Que a gente tem informação também. Ou então a gente também recebe algumas orientações, né, da CEDURE, como por exemplo, nesse momento para tratar sobre as competências socioemocionais, nós estamos sendo, né, também trabalhados com o Instituto Ayrton Senna, que está vindo assessorar o município e que também vai ter uma conversa com a escola de formação para nos dar, né, um apoio para explorar a demanda. A frequência dos professores das formações chega a 100% ou existe assim? Geralmente, A obrigatoriedade. a gente tem alguns meses de infrequência, então esses meses já estão previstos, que é junho e outubro e novembro, né? No final dos semestres, por conta das avaliações, e aí o professor não quer sair de sala, ele quer ficar na sala até o último minuto, e ele não quer ir para a formação, por conta que ele tem que dar até o último conteúdozinho para o aluno. Então a gente já sabe os meses de grande infrequência. No mais, a gente tem uma frequência muito Até porque essa frequência Nossa, ela cultura, gera né? uma carga horária para o certificado que ele recebe ao final do ano. Então, se está valendo o certificado de formação E e serviço, E para a sua própria frequência, E né? além de que ele está no período de trabalho, Serviço. né, o serviço dele, então ele não pode se ausentar do trabalho sem uma justificativa. Mas geralmente são atestados, ou o professor precisou ficar na escola e o diretor permitiu. Aí eu ficando na escola, eu ganho minha presença. Sim. Tem a sua presença. Mas tudo Não sempre com certificado. Não, mas para a escola você está lá e é tudo um acordo. O diretor sabe quando o professor vai se ausentar e a gente liga, terminou a frequência, o consolidado da frequência. A gente manda para a SEDUC, a SEDUC liga, né? Ó, seu professor não foi, aconteceu alguma coisa, aí o diretor geralmente já sabe porque o professor não foi, tem todo mundo. Mas geralmente a infrequência grande é só no mês de junho e no mês de novembro, quando iniciou os períodos de avaliações. E aí, pensando, né, em atender essas demandas, a gente também promove algumas atividades para apoiar o professor, né, no caso aí de inovação, de tecnologia. A gente tem o canal das redes sociais, tem o blog da SFAPESD, o site da SFAPESD, que vem trazendo também ofertas de conteúdo para os professores. Os materiais formativos, né, também ficam lá à disposição deles. E nós temos também alguns projetos que são desenvolvidos dentro do município, dentro das formações, né, colocando para eles a oportunidade de visitas aos pontos turísticos, museu, pinacoteca, promovendo também algumas atividades que eles possam, né, participar desses eventos para o seu enriquecimento, tanto profissional quanto pessoal, tá? Pode passar. E aí o outro programa, que é o Olhares, né? O ofício de educar. Como eu já falei para vocês, ele é pensado, além da qualificação profissional, também para uma qualificação pessoal, certo? A gente vem enriquecer o trabalho dos professores, né, e a sua formação pessoal, trazendo também aqui a valorização do professor, né? Com palestras durante o ano, com oficinas temáticas, com oficinas literárias e até mesmo com a realização da elaboração de um livro, né? Alguns professores se inscrevem ou são selecionados e contam as suas experiências de vida através de relatos que aí eles são transformados em um livro, né? Com publicação das experiências de alguns professores, tá? E aí, para essas palestras, são convidadas pessoas, pode passar, que vêm colaborar com a qualificação pessoal dos professores. Durante o ano, como a gente já viu lá, são feitas oficinas, palestras, aí nós temos algumas fotos desses momentos que aconteceram.
né? Recebem um kit, uma blusa, uma bolsa, com livros, né? Com algumas reflexões, momento ali de descontração, massagem. São bem tratados, bem cuidados, né? Pessoalmente, para desenvolver aí sua capacidade profissional. E aqui é um exemplo, né, de alguns participantes aí dos eventos, como por exemplo aqui, esse ano aqui foi de 10 anos, do Olhares. Foi que ano esse aqui? Tá, esse aqui. Ano passado, né? Teve o Fabrício. 2016. Ano passado eu 10 anos, Fabrício Carnejado, né? Foi um dos exemplos aí dos ilustres participantes e colaboradores que a gente trouxe para os professores. Pode passar, por favor. Na seleção de gestores, né? Como é que a gente colabora com a Secretaria da Educação nesse momento? Já passou, né? Nós tivemos aí um momento de novos gestores entrando na rede ano passado, tá? Nós participamos com a seleção dos gestores, né, em 2 processos que aconteceram. Nós tivemos as fases eliminatórias e as fases classificatórias, né? E todos os critérios observados, né, e que chegam ao resultado final são critérios baseados, né, na meritocracia, né, no que eles realmente já conseguiram absorver de experiência ou de conhecimentos pessoais, psicológicos e técnicos, né? Psicológicos quando a gente fala do momento da entrevista, né? Da sua apresentação de currículos. Então, nas fases eliminatórias, nós tivemos uma prova escrita de conhecimentos específicos para gestores, um curso de 16 horas, né? Que nós fomos lá participar e conversar um pouquinho sobre os novos paradigmas para a gestão escolar, né? Que na perspectiva de formação de líderes, como diretores escolares e coordenadores. Nós passamos por outras 2 provas, que foram a prova situacional e seguida, né, passada essas 3 primeiras fases que eram eliminatórias, nós fomos para a entrevista e a análise de currículo, né? Já teve a lista dos aprovados e já estão à disposição da Secretaria da Educação para assumir, né, 2018 ou compor um banco, né, de reserva para a área. Tanto diretores como coordenadores pedagógicos, nessa última seleção. E aqui, que é aquele momento que a gente falou da formação para a juventude, né? Que a gente carinhosamente chamou aí de hashtag Sobral no Enem. Foram convidados, foram ofertadas 1.000 vagas, tanto para alunos matriculados, como para alunos egressos da rede pública de ensino Sobral, né? Os meninos que estavam se preparando para o Enem. Nós tivemos uma aula magna e mais 18 aulas que aconteceram aos sábados, né? Tivemos laboratórios de redação, além das outras propostas disciplinares. Em 2 domingos antecedentes aí ao Enem, nós fizemos a realização de simulados. E essas aulas, elas eram ofertadas por professores especialistas, né? Professores contratados, professores convidados para desenvolver esse trabalho. E com esses professores, eles elaboravam os seus materiais, né? Os seus direcionamentos, e a gente compôs ali a produção de 3 apostilas para esses jovens, tá? Eles também receberam o kit, né? Todo aluno gosta, né? Todo aluno precisa de um bom kit. Então, nesse kit, eles receberam livro de redação, mochila, caderno, caneta, uma blusinha personalizada e as garrafinhas de água, né? As garrafinhas squeeze que a gente chama. Ele vai passar aí, próximo slide, acho que vão aparecer umas fotos. Olha só, o auditório era assim, sempre lotado, né? 1.000 jovens, 1.000 adolescentes, 1.000 pessoas que estavam aí pretendendo concorrer às vagas do Enem. Primeiro ali a distribuição dos kits,
lanche, tivemos aí a aula magna, que é o prefeito Ivo Gomes, mas a aula foi com o Ciro, né? E ali o nosso secretário da Educação também, nesse momento que palestrou para os alunos. E eles eram sempre acolhidos pelos profissionais da escola, né, da SFAPEG, trazendo para eles a cada sábado uma aula direcionada, né, com as disciplinas. Essa aula é dividida em turmas ou todos ao mesmo tempo? Todos em turmas, 1000 alunos, né? É difícil dar conta de todo mundo. Então, eles eram divididos em turmas e aí os professores também faziam aquela sistemática, né, do rodízio. Era feito em 2 espaços, no centro de convenções, os professores da Academia ENEM de Fortaleza. Os professores, eles foram selecionados por uma questão de qualificação. Então, todo o estado do Ceará sabe quem são os professores referências em redação, em língua portuguesa, e essas pessoas eram contratadas para ministrar aula para esses jovens. Eram os melhores do Enem. Os melhores para o Enem, né? Desculpa, mas eu estou na secretaria e eu fico pensando em pedagógico, dinheiro e pedagógico. Quem pagou isso? Não é uma pergunta boa, eu recuo. Não tem problema. Tem um plano de trabalho e aí a prefeitura ela investe um dinheiro na OS para que esse dinheiro seja direcionado para cada projeto. É através de uma OS. Isso. A gente apresenta um trabalho anual para a secretaria, né, com todas as atividades que a gente pretende desenvolver durante o ano, formação, material estruturado, projetos, programas, e aí a prefeitura compra a proposta, né? E aí a gente vai se mantendo durante os meses com o pagamento de pessoal e ainda a própria subsistência, né? Ontem mesmo a gente estava trabalhando nisso. O ensino médio não entra nos 25%, né? O município pode até ter algum investimento, mas não é com recurso da educação, né? Então é só por isso. E nesse caso específico, houve uma parceria da Prefeitura Municipal com o governo do Estado. Então, assim, meio que o governo do Estado financia e você executa o trabalho. Então, nós somos os executores, entendeu? Não, e toda a parceria, né? E isso daí deve ser. E a educação não funciona se não houver política comprometida, né? Então, se o Estado se compromete junto ao município, as coisas andam, né? Lá atrás. Já que ela fala de dinheiro, apesar que ela fala de dinheiro, né? Assim, todo bom exemplo é interessante você seguir, né? Porque copiar fica feio. Aí, se você não puder responder também, pode me indicar aonde buscar informação, por favor. Mas existe, vejo que projeto ainda, um projeto de ou franquia ou de uma formação para escolas de formação que a gente possa, de repente, estar importando para outras regiões. Eu sei responder, mas não sei se devo responder. Existem parceiros, né, que colaboram com essas, talvez com essas mesmas ações que a gente também promove, né? São consultorias que o município também contrata, né, para fazer materiais também complementares, né, a tudo que já existe de oferta de escola de formação, de PNLD, mas ele também ainda acrescenta algumas coisas. A pergunta é pelo seguinte motivo: eu sou uma empresa, tá? E a gente presta serviço para mais de 90 municípios em algumas regiões do Norte e Nordeste. E assim, a gente vê que muitos têm vontade, mas não sabem como fazer. E aí a gente ajuda trazendo tecnologia para ajudar a gestão, a parte acadêmica, pedagógica e tudo mais. Então, assim, a gente veio aqui para poder na fonte também trazer novas coisas e levar para eles algum indicativo do que eles podem fazer. E assim, esse desenho que foi feito em Sobrado é um desenho muito harmônico, né? A carta da avaliação, a escola de formação, é algo que de fato impacta positivamente na educação.
Então, poderia ser, eu diria, ou franqueado, né? Ou, de repente, vocês abrirem público, já que é uma OS que cobra pelos serviços que faz, obviamente, né? É uma de formação, de escola de formação. Como na realidade nós somos uma OS pensada pela Secretaria de Educação, nós somos muito limitados. Então, assim, esse serviço que você, de repente, pensa, a escola de formação, ela não pode fazer, ela não pode atender. Mas, se você chega para pessoas da escola de formação, Pessoa física, é possível. É possível. Pessoa jurídica não, mas pessoa física sim. Ok, se você me der esse e-mail, eu vou chegar depois. Vamos passar. E aí a gente chega, né, ao final da nossa apresentação, trazendo aqui para vocês, né, aquilo que nos faz mais felizes, né, mais realizados diante de todos os desafios que vocês viram que a gente passa, né? Não temos muitos integrantes na nossa escola, né, mas a gente tenta fazer o melhor possível, tá? E aí a gente fica sempre muito feliz, né, com a participação dos professores nas formações, né? Quando a gente ontem, agora no momento do seminário que está acontecendo, traz um momento cultural e chama lá todo mundo para dançar, para participar, para ensinar, né? E os professores estão, né, satisfeitos e livres, né? Encorajados também para contribuir com a sua formação. Só para vocês verem aí a foto, aqui na educação infantil ela está meio encabulada, mas eu vou falar por ela. Aquela primeira foto é numa formação, quer dizer, era uma sugestão de atividade. E a segunda foto é na sala de aula. Essas professoras que estão fazendo não estavam na formação. Elas souberam o material, conheceram o material, produziram seus próprios coletinhos e replicaram o que foi sugerido na formação dentro da sala de aula. Então, essas fotos é o nosso melhor salário, é a nossa melhor recompensa. É saber que o nosso trabalho que a gente está fazendo na formação está chegando lá para esses pequenininhos e chegando da mesma forma ou até melhor, né, feito pelos nossos professores. Então, isso é muito gratificante. Olhar essa olha ali a mesa, né, a bancada ali da Páscoa. Olhar essa lâmina para a gente é muito gratificante, porque é a formação e o final. É o começo, né, e a prática e a aplicação. Parabéns. A próxima. Aí é um outro momento, né? Foi sugerido, acredito que é a primeira foto, né, na formação, a aplicação da professora na formação e como ela conseguiu desenvolver lá na sala de aula. Quer falar alguma coisa? Não. Só os olhinhos brilhando, né? Eu sempre fico, né, arrepiada e muito feliz ao ver o protagonismo, pode passar, não só dos alunos, mas também dos professores. Eu acho que aqui foi um recadinho do coração, né? Aí para a professora Iris, que é uma das professoras da educação infantil. Posso ler? Quando ela diz, obrigada, né? Bom dia, Iris. Estamos maravilhadas com as propostas das formações do mês de março. Isso ano passado. Por isso, nossos planejamentos e planos diários estão recheados de boas sugestões. Nós, professoras do Infantil 5, adoramos. E as crianças também. Sincero abraço das professoras do Infantil 5, né? Quase que a gente chora. Ela mandou o plano dela para ali embaixo. Tinha se encaixado a formação no planejamento da escola. Todas as sugestões, né? Então, acho que a gente encerra por aqui, né? Aí, é só uma foto dos nossos integrantes. Alguns deles já saíram. A gente ainda não tirou a foto oficial de 2018 para colocar aqui no slide, tá? Mas iremos tirar. Temos aí, né, formadores, técnicos, agentes de leitura, professora Valdice, que é sempre meio de blusinha branca com colar azul, vizinha ela do lado esquerdo era
a Carolina, né, que é a diretora pedagógica, a qual assumi aí a posição, e os nossos formadores e coordenadores, tá bom? Então, agradecemos, aí esperamos ter colaborado, né, de alguma forma com as propostas, com o pensamento do que vocês gostariam de levar também. Acredito que o melhor, né, para as cidades de vocês, para as secretarias e para as escolas. E aí, desde já, nos colocamos à disposição. Tem aí uns cartõezinhos que a gente pode distribuir para vocês, para possíveis contatos, tá bom? E visitas, né, posteriores aí que vocês queiram fazer à nossa escola, tá? Então, agradeço aqui a presença, né, e a colaboração da professora Iris e da professora Tafnis, e em nome da professora Valdísia, mais uma vez, tá? Ficamos muito felizes, né, com a vinda de vocês até o município e, né, o interesse principalmente de também disseminar uma melhor qualidade dentro da educação pública do nosso país, tá? Obrigada e até a próxima.